Hoje eu tenho um convite para fazer para todos vocês. Eu estou aqui para convidá-los para nós jantarmos. A partir de agora nós vamos jantar. E quando eu gosto, nos meus momentos de folga, quando eu estou em casa, aos domingos, ou no dia que no trabalho, eu dou um descanso para a irmã Luciana e eu gosto de preparar a nossa refeição. E ali eu faço com muito carinho. Eu gosto da família reunida à mesa, eu sempre gostei. E quando a igreja tem algum evento aqui, eu sempre estou ali ajudando o pessoal na churrasqueira, eu estou em volta na cozinha, porque realmente eu gosto. Eu acho que o momento da refeição, o momento do alimento, ele é um momento muito importante. Então eu pensei, quando o pastor me pediu que eu viesse aqui, trazer a palavra do Senhor, por que eu não posso servir para meus irmãos o alimento que o Senhor com todo carinho preparou, para que junto nós possamos compartilhar esse alimento, possamos fazer essa refeição em conjunto. Então, eu convido você que aqui está, que você imagine que você vai fazer uma refeição fabulosa, preparada com os melhores ingredientes, escolhidos a dedo. Feche seus olhos e imagine a mesa mais bonita que você puder imaginar, rica em todos os detalhes, desde a toalha que a cobre, até os pratos que estão em cima delas, os talheres, os guardanapos, os copos, tudo escolhido com muito carinho para você. E eu, como servo do Senhor, eu vou servir essa refeição para você. E eu vou... aquelas refeições chiques, eles chamam de uma experiência gastronômica, onde cada prato que chega, o garçom vai e explica para a pessoa que vai participar da refeição, desde onde o ingrediente é produzido, como ele é preparado, como foi feito, e até como ele tem que comer aquele prato que foi servido para ele. Você tem que pegar esse pedaço aqui dessa proteína e molhar nesse molho, você tem que consumir com isso para que dê uma explosão de sabores em sua boca. Então imagine que hoje nós vamos jantar juntos, vamos participar dessa refeição e ela vai ser fabulosa e vocês vão sair daqui satisfeitíssimos. E agora, meus irmãos, eu peço que vocês abram a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, que eu vou apresentar o cardápio da nossa refeição. Eu vou apresentar o nosso menu, o que nós vamos nessa noite receber do Senhor. Nós vamos aqui em Mateus 6, ler do versículo 1 ao versículo 15. Guardai-vos de fazer vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar nenhuma trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós los pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livre-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoastes aos homens suas ofertas, também vosso Pai, suas ofensas, desculpe, meus irmãos, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoastes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Podeis vos assentar, meus irmãos. Apenas assim, a título de esclarecimento, nesse capítulo é mencionado muito o galardão. O que significa o galardão? O galardão é a recompensa, é o prêmio, é o salário que Deus nos dá em retribuição pelas obras, fidelidade e condutas que nós como servos fazemos. Estou começando a explicar os pratos que nós vamos consumir desde a entrada, para que nós ao final saiamos daqui alimentados pela palavra do Senhor, pela refeição que Ele prepara, porque o Senhor, Ele reserva o melhor para os seus filhos. Então imaginem que a refeição que Ele vai nos servir aqui é a melhor que vocês já comeram em suas vidas. Deus é igual aquela pessoa humilde que você vai na casa dela fazer uma visita, ela reparte tudo que ela tem com você, ela pega tudo que ela tem no armário, tudo que ela tem na despensa, ela não guarda o melhor para ela reparte com você. Muitas vezes, se você for na casa de uma pessoa mais abastada, mas isso aqui eu paguei caro, isso aqui eu não vou dar para visita, isso aqui é para nós comer quando não tiver ninguém aqui. Mas o humilde não, ele faz diferente. Tudo que ele tem, ele reparte. Aquela pessoa que nós vemos morando nas ruas, que às vezes tem um cachorrinho, muitas vezes nós vemos ele dando a comida dele para o cachorrinho, comendo junto com ele, repartindo. Então, eu estou fazendo esse esclarecimento para dizer, mas o irmão Gilvão está brincando com a palavra, dizendo que nós estamos fazendo uma refeição. Não, eu estou usando uma forma didática para que possamos entender. O jejum o que é? O jejum é nós darmos lugar para que o alimento espiritual entre no lugar que era para entrar o alimento físico, é para alimentar a alma. E quando aqui, também continuando o esclarecimento, quando aqui Jesus fala hipócritas, o termo aqui é usado para descrever as pessoas que praticavam boas ações para agradar aos homens, para obter glória diante dos homens, esquecendo que a glória toda é do Senhor. E vejam os irmãos como esse culto é providencial, ele está diferente da maioria dos cultos hoje. Pode ver que o segundo louvor que foi aqui louvado, ele falou do que nós estamos falando aqui do Pai Nosso. Até eu vou já me adiantar e pedir aos irmãos que quando eu chamar o ministério, se puderem repetir o louvor, ele servirá como um complemento ao nosso alimento espiritual de hoje. E só para nos situarmos, para ser o mais didático possível, eu vou fazer um retrospecto aqui para nós sabermos exatamente onde nós estamos aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Nesse trecho bíblico do Evangelho de Mateus, Jesus no seu ministério terreno, após, de forma muito resumida, haver nascido, ter sido visitado pelos magos do Oriente, ter sua vida ameaçada pelo rei Herodes, ter fugido para o Egito com sua família, passado o perigo, ter retornado novamente para a terra de Israel após a morte do rei, ter vindo a viver nas regiões da Galileia, mais precisamente em Nazaré, motivo pelo qual ficou conhecido como Nazareno, ter conhecido João Batista, que pregava e batizava no Rio Jordão, o qual ali mesmo se julgando indigno para o propósito, batizou Jesus nas águas, e o Espírito Santo em forma de pomba, tendo vindo sobre ele, revelou o Filho de Deus. Após o batismo, Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tratado pelo diabo, após jejuar por 40 dias e 40 noites. O diabo tentou Jesus com as Escrituras Sagradas, tentou com as Bíblias, sinal que ele as conhece. Eis porque nós devemos orar e vigiar, porque ele pode nos tentar por aqui. Uma má interpretação da palavra, uma pessoa fora de espírito tentando deturpar a palavra, ele pode nos tentar por aqui, porque ele conhece. E muito melhor que muitos de nós.
Ele conhece. E Jesus, em continuação ali na Galileia, ele fez seus primeiros discípulos, habitando em Cafarnaum. Quando ele saiu pregando o arrependimento, curando e ensinando, uma multidão passou a segui-lo. Muitos em busca de prestígio, dinheiro e poder, pois, como se diz hoje, ele era a trend do momento na cidade. Todo mundo falava dele. Ele era a modinha ali. Mas Jesus, muito sábio por ser o Filho de Deus, honestamente chamou de lado os seus discípulos e advertiu a eles: vocês querem continuar comigo? Andar comigo? Pelo contrário, não vai lhes trazer fortuna, não vai lhes trazer fama. Vai trazer pranto, vai trazer fome e vai trazer perseguição. Mas, tudo tem um mas, vocês serão recompensados. Mas talvez não nessa vida, mas serão. Então, vendo a multidão que o seguia, Jesus subiu numa montanha e começou a pregar o seu mais importante sermão, conhecido como Sermão do Monte ou da Montanha. Esse sermão se inicia no capítulo 5 e ele continua ali pelo capítulo 6, pelo capítulo 7, ele vai até o final do capítulo 7. Então, o capítulo 6 vai ser o prato principal da nossa refeição, do nosso jantar de hoje. Por quê? Porque é aqui que Jesus vai nos ensinar como devemos dar esmolas, como devemos orar e como devemos jejuar. Dentre as armas que o crente possui para vencer as suas batalhas diárias, além da palavra contida nas Escrituras, que é sagrada, que é a nossa espada, possuímos outras. O jejum, quando nós deixamos de lado o alimento físico para que entre o espiritual, conforme eu falei, e fortalecidos no espírito possamos vencer as batalhas. E também a oração. A oração, meus irmãos, é a comunicação direta, sincera e contínua entre o ser humano e Deus. A oração é só para Deus. Qualquer coisa que não seja para Deus é adoração a outros deuses. Que não seja dirigida para Deus não é oração. Pedir para outras figuras, para outros deuses, não é oração. Ela serve como um elo de comunhão, adoração, gratidão, confissão e petição. E para que nós venhamos a conhecer Deus, que é o nosso intuito, nada melhor do que sentarmos à mesa com Ele e degustarmos do manjar que Ele determinou que a vós seja servido. Para conhecer a Deus e ter normalmente uma pessoa que nós sentamos à mesa, seja aquela pessoa desconhecida e num primeiro momento nós sentamos à mesa por convite de alguém, por influência de alguém que conhece aquela pessoa, começa a haver uma descontração. Uma pessoa começa a conhecer a outra, começa a saber se gosta daquela comida, se não gosta, onde mora, quais os hábitos, qual a religião, isso e muitas coisas. E quando nós começamos a conhecer as pessoas, o que tem? A comunhão. E eu acho que se nós não tivermos comunhão com Deus, não adianta estarmos aqui. A salvação é muito diferente de ter comunhão com Deus. E a nossa oração, ela tem que ser uma comunicação perfeita com Deus, sem qualquer tipo de interferência. Daqui a pouco eu vou ler de novo aqui alguns versículos do capítulo 6 para que possamos fixar melhor. Será que nós sabemos utilizar corretamente essa arma poderosa da oração? Porque a oração, ela vence qualquer coisa. Como como diz o louvor, que eu adoro, esse que foi louvado agora durante as ofertas, que nós estamos ao lado daquele que nunca perdeu batalha. Então nós não temos com o que nos preocupar. Se estivermos debaixo da mão dele, a guerra está ganha. Mas nós temos que saber nos comunicar com ele, senão também não adianta nada. Vai ser uma batalha eterna e vamos sair daquela batalha e ela vai só aumentar. E a forma, e tudo é tão simples, eu não sei porque nós seres humanos procuramos complicar as coisas. A forma como Deus quer que nós oremos, que nós falemos com ele, está descrita no versículo 6 em diante, que é a oração que o Senhor nos ensinou. Ela vem aqui do versículo 6 ao versículo 13. Com essa oração nós somos capazes de derrotar o inimigo. Ela é uma oração padrão, ela é uma base para todas as outras que nós tenhamos.
Com essa oração nós somos capazes de derrotar o inimigo e alcançar a vitória. Mais do que nunca a igreja precisa saber orar. É o papel dela. E Jesus ensinou no Sermão da Montanha, ele ensinou a orar, vós orareis assim. E aqui, tu quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que vê o que está oculto. O Pai vai ver o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E sempre se abate sobre a igreja, como eu vou dizer, sempre se abate sobre a igreja a ira do inimigo quando a igreja sabe orar. E mais do que nunca, a igreja precisa se aprimorar em orar. Uma igreja que não sabe orar, que ora dispersa, ela perde para o inimigo. A oração, eu vou ser repetitivo novamente, é a arma poderosa do crente. Sim, mas ela é uma arma perigosa, porque ela é uma arma que, se você não souber usar, ela pode se virar contra você, quando ela deixa de ser oração e passa a ser adoração, não ao Deus que está aqui. Dito isso, meus irmãos, vamos voltar aqui ao nosso jantar, a nossa experiência gastronômica, a nossa refeição. O prato que o Senhor escolheu servir para nós hoje, ele é representado por um peixe. Mas por que um peixe? Porque o peixe, ele é difícil de capturar, ele é delicado para preparar. Se você não souber limpar o peixe, você estraga ele. Se você não souber cozinhar ele direito, seja frito, seja cozido, seja assado, você estraga ele, porque a carne dele é muito sensível, a carne dele é muito... é mais difícil comparado com outros tipos de proteína para se fazer e servir. Então, ele é muito delicado. Se ela é cheia de espinhas, se você não souber, depois de preparado, tirar as espinhas, você vai achar horrível aquela refeição. Mas imagine um peixe que o Senhor preparou para nós degustarmos. Como ele será? Vindo das mãos do Senhor, retirado como ele guarda o melhor para nós, retirado do melhor lugar que ele possa nascer e preparado com todo o amor que ele tem por nós, porque ele deu o filho dele para nos ensinar e depois morrer por nós. Então, meus irmãos, nós vamos agora, em conjunto, tirar todas as espinhas deste peixe e juntos saboreá-lo lentamente. Esse peixe é uma refeição a ser comida de joelhos. De joelhos. Então, nós vamos começar agora a degustação do nosso peixe. Ela está aqui no livro de Mateus, capítulo 6, versículo... Deixa eu só ver aqui, estou ficando meio cego. Versículo 9 em diante. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. A oração do Pai Nosso, ela é frequentemente chamada de oração do Senhor, porque Jesus, como eu comentei, Jesus ensinou aos seus discípulos no Sermão da Montanha, e ela é uma oração padrão. Nós devemos primeiro, ao orarmos, louvar a Deus e pedir que seu reino seja ampliado aqui na terra. Depois nós apresentamos a Ele as nossas necessidades diárias e solicitamos ajuda para as nossas lutas. A primeira frase dessa oração, Pai Nosso que está nos céus, indica que não é apenas majestoso e santo, mas também pessoal e amoroso. A primeira sentença dessa oração, ela é uma declaração de louvor e um compromisso de respeitar e honrar o nome santo de Deus. Essa é uma oração que trivialmente nós oramos, que todo mundo sabe orar, mas será que todos nós já paramos para degustar ela pedaço por pedaço, para mastigar direitinho, para engolir com calma, para sentir o sabor dos temperos, para sentir o ponto de cocção, para sentir tudo isso desse manjar que o Senhor está nos servindo? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade,
tanto na terra como no céu. A frase venha o teu reino é uma referência ao reinado espiritual de Deus, e não a libertação de Israel do domínio de Roma. O reino de Deus foi anunciado lá atrás, no Velho Testamento, na aliança com Abraão. Ele está presente no reinado de Cristo, no coração dos crentes, e será completamente estabelecido quando todo o mal for destruído. E Deus designar um novo céu e uma nova terra. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Quando oramos, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, nós estamos reconhecendo que é Deus quem provém. É Deus quem nos sustenta e supre nossas necessidades. Aqui é falado de forma metafórica, tão somente do pão. Mas essa é uma das partes mais difíceis de nós nos entregarmos a Deus, de que Ele provém, de que Ele sustenta tudo. Porque sempre queremos ali colocar as nossas mãos antes das dele. Ele é uma concepção errada da nossa parte, nós pensarmos que provemos a nossa própria subsistência. Nós devemos confiar em Deus a provisão diária do que nós precisamos, porque Ele sabe o que nós precisamos. O que Jesus fala aqui no Sermão da Montanha: ora a teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós o pedirdes. Ele sabe. Muitas vezes nós reclamamos: nossa, hoje não deu certo isso. Ora, hoje não deu certo aquilo. Eu queria que tivesse sido assim. Eu queria que tal pessoa tivesse vindo me pagar. Eu queria que eu tivesse conseguido fazer isso, que eu tivesse conseguido comprar aquilo, que eu tivesse conseguido resolver isso aqui. É nós não crendo que Deus provém. É não nos entregando, é esquecendo de confiar que o melhor dele está reservado para nós. É uma parte difícil. Eu resisti muito a isso, mais de um ano, 2 anos, e eu tenho certeza que todos nós resistimos. Quando nós dissemos, seja feita a tua vontade, nós não estamos entregando, que é um versículo antes aqui, nós estamos entregando, não ao destino, mas nós estamos orando para que o propósito perfeito de Deus se cumpra tanto neste mundo, como no mundo próximo, no vindouro. Nós não estamos entregando o destino. Nós estamos orando que Deus tem um propósito, por isso estamos aqui. A igreja está vazia hoje, é um propósito de Deus que ela esteja assim. Nós não podemos reclamar, não podemos lamentar. Nós temos é que agradecer. Perdoas as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A Igreja Católica ora um pouquinho diferente, né? Mas aqui, quando fala perdoa as nossas dívidas, nós não estamos falando de moeda, de finanças, de valores. As nossas dívidas são as nossas dívidas com Deus. Quando com Ele erramos, quando contra a palavra dEle, contra o Espírito dEle, contra tudo que Ele nos pede para fazer, nós deixamos de fazer. São essas as dívidas de que são faladas. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É o que já foi dito aqui hoje. O reino, o poder e a glória para sempre. Deus permite que nós sejamos tentados. Todos os cristãos, eles experimentam conflitos durante a tentação. E isso vem lá de trás. Os povos de Deus, desde o começo lá, do Gênesis em diante, já começaram a ser tentados de uma forma ou de outra. Muitas vezes a tentação vem de uma forma muito sutil, muito pequena. Às vezes pode cair esse copo de água aqui no chão e eu me enfurecer, me encolerar por causa disso. É uma tentação sutil, tentar me irar, deixar-me sair do Espírito, sair da palavra. E são inúmeras, por isso que nós temos que ser diligentes, conforme eu falei. Ser diligente é o mesmo que orar e vigiar. É nunca esquecer é nunca sermos negligentes, e sim diligentes. Mas, porém, ou mas aí novamente,
Deus prometeu que não permitirá que sejamos tentados além daquilo que podemos suportar. Eis outra coisa difícil. Como é que uma oração para nós tão trivial pode dizer tanta coisa? Mas tanta coisa. Ela diz aqui tudo, não precisa nada além dessa oração, porque ela diz tudo. O restante o Senhor sabe. Então nós devemos orar para que o Senhor nos guarde nos tempos difíceis e nos livre do maligno e de seus enganos. Por fim, eu vou ler aqui, após o amém, porque eu achei especialmente importante a advertência que Jesus nos faz aqui nos 2 versículos seguintes. E o nosso jantar tem que ser completo. Já que nós estamos aqui jantando com o Senhor, eu os convidei para servir o alimento deles para vocês. Vai ser um jantar completo, para os irmãos saírem satisfeitos, saindo daqui sabendo orar, e toda vez que forem orar, refletir no que significa essa oração. Porque se perdoastes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Essa surpreendente advertência aqui, ela é sobre o que acontece se nos recusarmos a perdoar os outros. Está contido aqui na oração do Pai Nosso. Se fizermos isso, deixarmos de perdoar, Deus também vai se recusar a nos perdoar. Porque o que Ele fez por nós, de mandar o Filho dele para ser crucificado, para nos salvar, para primeiro nos ensinar e depois morrer por nós. Então, se nós não perdoamos, nós negamos a nossa condição de pecadores que precisam do perdão de Deus. Se somos incapazes de perdoar, Deus será incapaz de nos perdoar. O perdão dos nossos pecados, ele nos foi concedido por Deus quando aceitamos Jesus. Ele é o resultado do sacrifício de Cristo por nós. Então, quem somos nós para não perdoarmos diante do que Ele fez? É fácil? Não, que nem diz a irmã Luciana. Mas, se tem uma pessoa que tinha dificuldade em perdoar, é essa que vos fala. Ficava bicudo, ficava sofrendo à toa, e de que adiantava isso? Nada, mas não estava na palavra, não estava na obediência, nunca tinha refletido, não tinha consciência do que Deus tinha feito por nós. De mandar, conhecia, mas nunca dava devida importância de o que Ele fez, e depois de tudo Ele perdoa os nossos pecados. Para nós, quando estamos na carne, é fácil pedir perdão a Deus, mas perdoar quem fez algo para nós não é fácil. Conceder o perdão, para nós para muita gente é muito difícil. Por isso, meus irmãos, sempre que pedirmos que Deus perdoe os nossos pecados, devemos nos perguntar antes de pedir, quando formos começar a orar, será que eu tenho perdoado aqueles que me têm magoado? Eu estou querendo ser perdoado, mas será que eu fiz o mesmo? Então, eu deixo essa nossa oração, essa nossa conversa, para a reflexão dos irmãos. Essa refeição que foi preparada para o Senhor, que nos ensina a orar, eu considero que ela está tão boa, tão apetitosa, que eu convido os irmãos a se levantarem e, refletindo no que aqui foi dito, nós oremos essa oração. Eu vou puxar essa oração aqui, mas oremos de uma forma diferente, refletindo no que ela quis dizer e em tudo que nós aqui falamos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu agradeço a minha rica oportunidade aqui de poder
participar desta refeição do alimento espiritual com os irmãos. E as palmas são por nosso Senhor Jesus, e o Ministério do Louvor já está aqui. Repetir esse louvor tão maravilhoso.